Castelo forte é nosso Deus. Queridos irmãos, eu quero convidar você, principalmente a quem nos visita pela primeira vez, a abrir a palavra no livro ou na epístola de Judas. Parece ser difícil achar a epístola de Judas porque não é um livro tão comum, mas se torna fácil achá-lo porque ele é o penúltimo livro da Bíblia. Então, para te facilitar, você pode chegar em Apocalipse e voltar algumas páginas e você vai encontrar Judas. É Judas, Apocalipse, logo após. E esse tem sido o alvo dos nossos encontros às terças-feiras. Na verdade, o segundo encontro é hoje, tratando sobre esta importante epístola, esta importante carta escrita por Judas. Semana passada nós fizemos a introdução da carta e naquela ocasião nós chegamos à conclusão que a carta foi escrita por Judas. Qual Judas? Aquele que foi o meio-irmão de Jesus e irmão de quem? De Tiago. Judas não foi um apóstolo, ele foi um discípulo de Jesus, alguém que se dedicou a viver para a glória do Senhor Jesus, mas ele não foi apóstolo, ele foi um discípulo, como Tiago também não foi apóstolo, ele foi um discípulo. Assim como Judas, Tiago também tem uma carta que ele escreve às igrejas. Lembrando que nós não temos para quem foi escrito a carta, não é apresentado nesta pequena carta de um capítulo apenas, de apenas alguns versos, que são 25 versos, uma das menores cartas ou livros do Novo Testamento. Nós não temos para quem foi escrito geograficamente esta carta, ou para que grupo de cristãos foi escrito. Sabemos que esta carta foi escrita num período histórico, aproximadamente entre 64 e 68 da era cristã. Por que 64 e 68? Porque esta carta, ela é uma carta que ela é escrita depois da carta que Pedro escreve, 1ª e 2ª Pedro. Como é que a gente descobriu isso? Porque nesta carta há partes inteiras daquilo que Pedro escreveu na sua 2ª carta. Então, provavelmente, esta carta tenha sido escrita mais ou menos entre 66 e 68 da era cristã, ok? Ela foi escrita com um propósito específico, não outro propósito. Se você lembrar, na aula passada nós falamos que Judas, ele, quando iria escrever a carta, quando estava preparando a carta, ele diz isso no verso 3, ele tinha um propósito inicial. Qual era o propósito da carta inicialmente? Falar sobre doutrina, falar sobre a salvação, falar sobre o Deus que elege, o Deus que escolhe os seus filhos. Está aí no verso 3. Mas enquanto ele estava preparando-se para falar sobre esse tema tão importante que é a salvação, ele percebe, talvez por receber uma informação de alguém que chegou justamente naquele momento, falando o que estava acontecendo naquela igreja ou naquelas igrejas, e ele para o assunto que ele ia tratar sobre salvação, e então volta-se para falar sobre defesa da fé. Portanto, Judas está aqui fazendo uma belíssima defesa da fé, está defendendo a fé cristã, está defendendo o evangelho da graça. É sobre isso que ele fala. Ele está se colocando contra um grupo muito específico. Quem eram? Os falsos mestres. Aqueles que adentraram a igreja, não apenas aquela igreja que Judas vai escrever, mas as igrejas naquele período, e não é diferente no tempo presente. Esses falsos mestres adentraram a casa do Senhor para tentar desvirtuar os crentes. Mas sobre isso nós vamos falar mais à frente. Mas esse é o propósito. Essa carta é uma carta que nós chamamos na teologia de carta apologética. Ele está defendendo teologicamente, de forma veemente, a fé cristã, a fé que ele aprendeu.
Então, quando olhamos para esta carta, nós vamos perceber logo de início que esta carta tem esse propósito, defender a fé. E quando falamos em defender a fé, o que o nosso querido irmão Judas quer é que não apenas ele faça. A intenção dele não é apenas que ele fique falando sobre a verdadeira fé, mas que aqueles que eram os seus ouvintes pudessem estar também aptos a defender a fé. Não basta apenas eu saber sobre a fé verdadeira. Não basta apenas nós conhecermos o Evangelho. Nós temos que estar dispostos a defender esse Evangelho. Aí contra tudo aquilo que o falso Evangelho ou os falsos mestres apresentam. Então, dentro daquilo que Judas quer trazer à igreja, era importante saber que aqueles que haviam sido salvos, eles precisavam estar dispostos a batalhar pela fé evangélica. É exatamente isso que ele diz no verso 4. Olhem a palavra do Senhor, Judas 1, verso 4. Olha o que ele diz. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. É contra esses que Judas está escrevendo. É contra esse tipo de pessoa que ele está chamando a igreja a lutar de forma bravia contra essas pessoas. E é isso que no verso 3 ele chama os seus ouvintes a fazer. Na continuação do verso 3 ele diz assim: senti obrigado a corresponder-me convosco. Você pode ler comigo a continuação? Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Presta atenção nesse verso. Aqui nesse verso, ele está dizendo o motivo pelo qual ele escreve, como eu disse, e o motivo era para que os crentes pudessem o quê? Entrar numa luta, numa batalha. É isso que ele diz. Exorto-vos a batalhardes. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o crente, aquele que foi lavado, remido, que foi alcançado pela graça, que foi retirado do uso comum do mundo, que foi salvo por Cristo, esse crente não está aqui a passeio. Nós não estamos num grande parque de diversões, nem num acampamento perpétuo, né? A gente teve acampamento no final de semana, nem no resort. Não, nós não estamos nesta área. Um dia estaremos. Quando Jesus voltar, aí sim, nós estaremos ao lado de Cristo e não teremos mais batalhas a serem lutadas, não teremos mais adversidades, não teremos mais tempestades, as lágrimas não serão mais vertidas dos olhos dos crentes, mas enquanto isso não se torna uma realidade, o cristão está numa batalha constante. Ele chama os seus ouvintes a se juntar a ele. Junte-se a mim nesta batalha pela fé evangélica. Junte-se a mim nesta batalha. E ele diz que a batalha que está sendo travada precisa ser travada de forma diligente. Sabe o que é de forma diligente? Cuidadosa. O conjunto desse termo, tanto a batalha quanto o termo diligente, é um termo muito específico que era usado para um grupo específico, que eram aqueles maratonistas.
aqueles homens, mulheres que estavam num tipo de esporte que levava-os a correr muitos quilômetros com o propósito de vencer aquela corrida, aquela maratona. E para se vencer uma maratona, para se correr pelo menos uma maratona, é preciso ter o quê? Preparo, não é isso? Né, Getúlio? Getúlio, eu descobri que Getúlio gosta de fazer pedalada, né, de bicicleta. Tem que estar preparado para fazer esporte, para ser um esportista. Tem que haver um preparo, não um preparo apenas de um dia, de algumas horas. Por exemplo, para nós, simples mortais, que não somos esportistas, para a gente faz lá um alongamento, né, e faz a corrida ou aquele esporte que nós fazemos de forma constante. Mas para um atleta de alto rendimento, o esforço é diário. O esforço é contínuo. O treino é contínuo. O tipo de alimentação é um tipo de alimentação especial. Ele não pode exceder. Ele tem que ter uma vida regrada. Dormir cedo, acordar cedo, estar disposto a sacrifícios para alcançar o propósito que é correr e correr bem e vencer a corrida que ele propõe. Eu acho interessante que Paulo, assim como Judas, como Pedro e os demais, gostam dessa figura de um cristão como alguém que está correndo, alguém que está numa corrida, numa maratona e precisa estar o quê? Preparado. Então, para Judas, aqueles crentes que estariam naquela batalha, eles precisavam cuidar de si mesmo, de forma diligente, de forma cuidadosa, de forma em que eles se esforçariam para isto. E quando nós nos esforçamos para algo, nós temos ganhos, mas também perdemos alguma coisa. Quando a gente se dedica a algo, o esforço nos faz suar, sentir dor. Alguém estava me falando essa semana que, às vezes, quando vai para a musculação, quando sai de lá, né, presbítero Marcos, está com algumas partes do corpo, o quê? Doendo. Por quê? Fez um grande esforço. Mas a ideia desse esforço vale a pena. A dor que se sente vale a pena pela condição física. É isso que Judas está conclamando os seus ouvintes. Esta batalha não é para ser lutada de qualquer forma. Porque se alguém entrar numa batalha de qualquer forma, despreparado, o que vai acontecer? Ele vai perder. Ele não vai conseguir alcançar o êxito. Então, a primeira atenção que eu e você precisamos ter é que Judas está convidando os seus ouvintes a se juntarem a ele nesta batalha. E a intenção da leitura que fiz inicialmente é para que nós possamos entender, associado com a epístola de Paulo, lá no capítulo 6, a partir do verso 10, entender que a batalha que nós estamos falando, que você como cristão, que eu como cristão, que a igreja, ela luta e batalha de forma cotidiana, esta luta não é nem contra a carne, nem contra sangue. Ela é contra o quê? Forças espirituais. Lembra, o apóstolo Paulo vai dizer lá no texto que nós lemos inicialmente, capítulo 6 de Efésios, que esse mundo jaz literalmente no maligno, dominado por uma força que é uma força de fato poderosa, mas claro, uma força que já está sobre e sempre esteve e sempre estará sobre o domínio de quem? Do Senhor, que é soberano. Mas ela age. E nesta ação, o crente está nessa batalha constante. E essa batalha ela é
espiritual. E contra essa batalha espiritual, a arma que o crente usa também precisa ser o quê? Uma arma espiritual, ou armas espirituais. Como disse Paulo lá, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de quem? De Deus. Não é a armadura do Império Romano, não é a armadura do Império Grego, naquela época, nenhum tipo de armadura. Não é vestir um colete à prova de balas. Apesar que a gente está na fase, né? Tamanha violência que não seria ruim, não, né? Mas o colete ou a arma, a batalha que nós estamos vivendo é uma batalha espiritual. Você precisa ficar sabendo disso. É sobre essa batalha que Judas está falando que o crente está vivendo. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Não há como escapar dessa realidade. Desde o momento em que você recebeu Cristo no seu coração, você está nessa batalha. Você passa a fazer parte do exército de Cristo. Mesmo você, sabendo ou não. Então é por isso que eu e você, sabendo que fazemos parte desse exército de Cristo, nós precisamos nos preparar. Por que tanto crente, na jornada cristã, na sua caminhada, tropeça aqui e acolá? Por que tanto crente, que começou muito bem a carreira cristã, firme, vindo à igreja, participando das programações, sendo fiel em tudo aquilo que Deus chamou, lendo as Escrituras, orando em casa. Por que na caminhada cristã muitos cristãos acabam enfraquecendo da fé, desistindo dessa jornada, se enveredando, sendo chamado e observando e seguindo os falsos mestres? Sabe por quê? Porque ainda há muito cristão que ainda não entendeu que nós não estamos aqui a passeio. Estamos numa luta. O céu é conquistado à força. Não na força do nosso braço, é claro, porque nós somos frágeis, mas na força e no poder do Espírito Santo. E é por isso que eu e você precisamos estar cheios do Espírito, hoje e sempre. Então Judas, nos chama, nos convoca a entender que nós estamos batalhando pela fé. E esta fé, mais uma vez é importante lembrar, essa fé não chegará, ela já é uma realidade. Porque Judas diz, pela fé, que uma vez por todas. Aqui ele está falando sobre o Evangelho, ok? É sobre o Evangelho da graça. Esta fé se refere ao Evangelho que foi anunciado a eles. Aquele mesmo Evangelho pregado por Cristo. Aquele mesmo Evangelho pregado e anunciado pelos apóstolos. Aquele mesmo Evangelho anunciado por Judas e por Tiago. Não há outro Evangelho. Lembre-se que Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, lá ainda no capítulo 1, ele alerta sobre o falso evangelho. Ele diz que aqueles crentes que outrora, há tão pouco tempo, receberam o evangelho, agora estão de forma muito rápida se desviando do evangelho da graça para outro evangelho, que não é o evangelho. Então, se vier outra pessoa, seja esse que vos fala, Paulo diz isso, né? Mas eu quero usar as palavras de Paulo para mim. Se vier outro, ou eu mesmo vier aqui qualquer dia, qualquer terça-feira e anunciar outro evangelho, além daquele que as Sagradas Escrituras apontam, seja ele ou eu um anátema, porque fugiu da vontade de Deus. Então a primeira coisa é o convite, o chamado a viver nesta luta constante.
esse chamado é feito para quem? A quem? Esse chamado tem duas categorias, ou encaminha em duas direções. A primeira direção é a direção pessoal. Esse chamado é para indivíduos, para pessoas, porque, ora, a salvação é individual. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, morreu por você, mas individualmente Ele nos chama. É isso que nós percebemos nesta carta logo no início. O chamado é pessoal. E esse chamado pessoal é um chamado ao serviço. Judas começa a sua carta dizendo assim, verso 1. Ele se apresenta, Judas. E logo depois ele diz que é o quê? Servo de Jesus Cristo. E irmão de Tiago. Nós falamos sobre isso na última aula. Ele se apresenta, nós sabemos que é Judas, que tem um irmão chamado Tiago. Esse Judas é o meio-irmão de Jesus, aquele que, durante o ministério de Jesus, juntamente com o restante dos seus irmãos e irmãs, isso é importante porque disse na semana passada que isso prova que a teologia católica da virgindade perpétua de Maria é um equívoco, porque Maria teve filhos e filhas, e dois desses são apresentados no texto, Judas e Tiago, que eram meio-irmãos de quem? De Jesus. Mas Judas, ele se apresenta como servo, individualmente, ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, individualmente, você e eu somos chamados das trevas para a maravilhosa graça. Nós somos chamados por Cristo para sermos não independentes, não autônomos em nós mesmos, mas para que sejamos servos, servos de Jesus Cristo. A palavra servo é escravo, literalmente escravo, que no original grego é doulos. Doulos era aquele servo, aquele escravo que estava totalmente submisso ao Senhor, a um Senhor. Esse termo era um termo muito conhecido, porque nesse período da história do mundo, pelo menos 70% do mundo era escravo. Só os cidadãos romanos que não eram escravos. O restante todos eram escravos. É claro, uma escravidão diferente da que o Brasil viveu, mas ou você era senhor ou era um escravo. E ele vai tirar esse termo doulos, ou escravos, do meio comum, para exemplificar quem eles eram, qual era o status dele, depois que ele veio a crer em Jesus. Ele era servo. O servo não é dono de si. O servo é aquele que está a serviço de outro. O servo é aquele que obedece de forma plena, total, ao mandato do seu Senhor. E Judas diz, eu sou servo de Cristo. Aquele que é chamado, aquele que é convocado para as fileiras desta batalha, precisa entender que ele está submisso ao Senhor Jesus. Aquilo que nós fazemos, aquilo que é proposto ao nosso coração, o que nós desejamos, não pode ser diferente, não pode fugir de forma alguma da vontade que é boa, agradável e perfeita de Jesus Cristo. Por isso, aquele que é chamado de forma pessoal é servo. Servo de Cristo. Lembre-se quando ele está diante de uma grande multidão, Jesus, uma multidão de religiosos, uma multidão de judeus religiosos, que se aproximam dele para
pedir muitas coisas. Queriam cura física, queriam cura emocional, queriam cura da sua alma, queriam receber alguma coisa de Cristo. E Cristo vê aquela multidão e percebe que aquela multidão é como ovelhas que estão sem pastores. Em determinado momento, Mateus registra, lá no capítulo 11, ele registra que Jesus faz um convite àquela multidão. Faz um convite real àquelas pessoas. E é interessante, porque ele faz um convite a uma multidão que já estava ali. Já percebeu que o texto diz isso? A multidão estava ali, ao derredor dele. Todo mundo estava próximo dele, esperando uma ação dele, seja por palavras ou uma ação que pudesse trazer algo, um benefício concreto a eles. Aquela mesma multidão que estava ali, com diversos propósitos, Jesus olha para aquela multidão e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aí ele continua e diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. Aprendei de mim. Então, Judas nos traz à mente e ao nosso coração que nós devemos servir ao Senhor. Devemos mortificar o nosso velho eu. Devemos estar diante do Senhor submissos a Ele. Conhecer a vontade do Mestre. Estar dispostos a fazer aquilo que Ele quer. Como nós podemos fazer aquilo que é a vontade de Deus, se antes nós não conhecemos qual é a vontade de Deus? É por isso que nós estamos aqui, terça após terça, para estudar as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas revelam para nós qual é a vontade de Deus. O que Ele requer de mim, o que Ele requer de você. Para que sejamos bons servos. Porque o servo bom e fiel, esse receberá o galardão que o Senhor tem para eles. Então, o nosso chamado, em primeiro lugar, a fazer fileiras com outros é pessoal, é intransferível. Não dá para passar para outro. Sou eu e eu. Eu sou chamado. O chamado de Deus é pessoal. Mas, em segundo lugar, esse chamado é também coletivo. É um chamado que inicia-se na intimidade no eu. E aí eu me lembro, quando o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele estava indo a caminho de Damasco. Ali ele tem um encontro, Jesus o derruba ao chão naquela caminhada, naquela estrada de Damasco. E ali ele fica cego. Jesus o cega por um instante. E ele fica solitário, sem ver, sem enxergar. O chamado dele é um chamado solitário. Lembre-se que haviam soldados com ele. Os soldados viram uma grande luz, mas não ouviram nem viram Jesus. O chamado era pessoal, intransferível. Era o chamado para Saulo naquele momento. Ele fica sozinho. Mas pouco depois, quando ele abre os seus olhos, é batizado no Espírito, recebe o dom do Espírito, ele não mais encontra-se sozinho. Agora ele vai diretamente procurar quem? Os seus novos irmãos da fé. Ele vai procurar quem? A igreja. Ele vai para Jerusalém, porque ele entende que ele vivia solitário, mas agora ele tinha irmãos e irmãs, e que ele caminharia e faria missões com esses. O chamado de Jesus é individual. Ele vai chamar cada um dos apóstolos de forma individual, mas ele coloca esses apóstolos junto uns aos outros.
ali dando início ao que nós chamamos de forma moderna de Igreja de Cristo. A igreja é comparada ao quê? Uma das comparações ao corpo humano. Portanto, aquele que foi chamado individualmente, ele não foi chamado para viver separadamente, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, cada um no seu gueto, na sua ilha, mas o cristão foi chamado para viver em comunidade de fé. Ele nos chamou para que estivéssemos unidos a outros que também foram salvos e fizéssemos parte da igreja do Senhor. Que maravilha, hein? Saber que você não está sozinho. Que maravilha saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos a Jesus, mas nós temos uns aos outros. E então, aí sim, nós somos convocados individualmente. Nós somos convocados, recebemos a carta de convocação para a batalha na nossa casa, individualmente. Mas, ao receber essa carta, nós vamos para o quê? Para o quartel. E lá nos unimos a tantos outros que também receberam esta mesma convocação. O exército de Cristo está formado. Mas quem é o grande comandante desse exército? É o pastor? São os presbíteros? Não, nenhum, nem outro. Todos nós, seja pastor, presbítero, diácono, líderes de sociedades internas, membros, não importa qual seja a função, o dom ou os dons que Deus deu a cada um deles, nenhum deles é senhor da igreja, nenhum deles é o comandante da igreja. Todos eles são como Judas, o quê? Servos. Amém? Aprendi com um pregador de domingo. É isso aí que somos. Todos nós somos servos. Quanto maior a responsabilidade que Deus dá a alguém, mais ele se torna servo. É isso que, quando Paulo, deixando a igreja em Éfeso, chama os presbíteros da igreja, lá no capítulo 20, de quando em quando eu lembro desse texto, ele lembra aos presbíteros da igreja que o Senhor Jesus é o Senhor da igreja. Por quê? Foram eles que morreram pela igreja? Foi Paulo que morreu pela igreja? O preço que foi pago para que a igreja se tornasse uma realidade foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso nos faz seguir em frente nesse chamado que é individual e se torna coletivo, porque nós somos agregados ao corpo de Cristo. O Judas, ele nos lembra um princípio que é de grande valia para nós ao adentrarmos nesta luta, nesta batalha diária. O princípio da graça e da doutrina ou das doutrinas da graça. Judas, ele começa a sua carta falando aos eleitos, aos chamados, aqueles que fazem parte desta grande batalha que está sendo travada e continuará a ser travada até Cristo voltar. Ele olha para esses e diz a eles qual é o status quo deles. Lembre-se que eu falei para vocês o seguinte: Judas não identifica quem são geograficamente esses crentes. Nós não sabemos se era para a Ásia, se era para crentes que estavam em Roma, se eram para crentes que estavam na Galácia, na Itália, não importa. Nós não sabemos, nem importa saber. Mas uma coisa nós sabemos: qual é o status quo desses que recebem a carta? Sabemos que todos eles são nova criatura em Cristo Jesus. Mas, de forma muito especial,
Judas, ele diz que essas pessoas a qual ele escreve a carta são e recebem pela graça 3 coisas. Primeiro, esses, verso 1, eles são chamados. Judas diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Então, esses crentes, eles foram chamados. Aqui nós temos uma visão rápida, mas profunda, de 2 doutrinas da fé reformada: a vocação eficaz e a eleição incondicional. Judas está dizendo que aqueles crentes, aquelas pessoas, os seus ouvintes, foram chamados. Chamados por quem? Chamados por Deus. Eles foram vocacionados. Essa vocação se deu antes da fundação do mundo. Eles foram chamados no estado em que eles viviam, no estado em que eles estavam. Eles foram chamados. E qual era o estado? Como viviam aquelas pessoas, aqueles que se tornaram crentes quando eles nasceram? Eles estavam mortos em seus delitos e pecados. É o primeiro ponto dos 5 pontos que nós chamamos de pontos da doutrina, das doutrinas da graça, a depravação total. Todos quanto nasceram após Adão e Eva, nascem mortos em seus delitos e pecados, nascem depravados, nascem separados de Deus, nascem como ainda hoje nascerá outros mortos-vivos. A esses que estavam mortos em seus delitos e pecados, esses foram chamados pela graça, chamados mesmo em pecado. Eles foram chamados. E sabe por que eles foram chamados? Porque antes foram amados. Nós amamos a Deus porque antes Ele nos amou, disse o apóstolo João. Nós fomos amados por Deus. E sabe quando o amor de Deus se tornou uma realidade para conosco? Na eternidade. Na eternidade Deus nos amou. E na eternidade aquele que nos amou, nos chamou. Aquele que nos amou, nos chamou, nos predestinou. É isso que ele está falando. Ele está falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou há alguns anos antes. Quando Paulo escreve à igreja na cidade de Éfeso, lá ainda no capítulo 1, eu amo esse texto, porque esse texto, ele é a base para toda a doutrina da eleição, da predestinação, do chamado, da vocação eficaz. No capítulo 1, verso 3, ele diz assim, se você quiser pode acompanhar nas escrituras. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestes em Cristo. Percebam que as bênçãos que ele vai citar a partir do verso 4, elas não nascem no tempo. Nascem, mas nascem na eternidade, naquilo que ele chama de região celeste. Nasce na eternidade, nas regiões celestiais, e desde lá já era em quem? Em Cristo. Todas as bênçãos que são citadas após, todas essas bênçãos espirituais que o crente recebe, é em Cristo.
Assim ele diz no verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de quê? De filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele mesmo concedeu gratuitamente no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, e em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito do que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto nos céus, quanto na terra. Nele digo, o qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. É sobre isso que Judas está dizendo quando ele diz que, em primeiro lugar, nós fomos chamados. Aqueles que foram chamados por meio de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas nós fomos chamados porque nós fomos amados em Deus Pai. E aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos, predestinados, que são amados e continuarão a ser amados, eles são guardados em Cristo Jesus. Essa é a última das doutrinas da graça, que é a perseverança dos santos. Então, aqueles que foram chamados, vocacionados, que foram escolhidos por Deus, e que são amados e continuarão a ser amados até o fim, esses são guardados. Aqui, Judas faz um contraponto, tá? Ok? Ele não está escrevendo esta carta para os falsos mestres. Não, não é. Ele está escrevendo essa carta para quem? Para a igreja. Para os verdadeiros crentes. Mas ele cita os falsos mestres. E quando ele cita os falsos mestres, ele cita da mesma forma que o apóstolo Pedro vai citar na segunda carta que ele escreve. Lá no capítulo 2 de 2 Pedro. Você lembra o que está dizendo lá? Lembre-se. Lá Pedro chama a atenção para a perdição decretada por Deus para os falsos mestres. Lembre-se que lá, Pedro não diz assim, os falsos mestres podem se arrepender. Ele diz, não, ele é duro. Ele diz, os falsos mestres já estão condenados. E para falar sobre essa condenação, que é irrevogável, ele lembra de 3 episódios. Isso eu estou falando de Pedro lá no passado. Quais são os 3 episódios? Primeiro, os anjos que se rebelaram contra Deus. Esses foram destinados à ira. Um demônio pode se arrepender? Não. Ele jamais se arrependerá. Não há salvação para o diabo, nem para os seus seguidores. Esses seres espirituais, uma terça parte dos anjos que caíram, eles não têm mais chance. O segundo exemplo é da geração de Noé. A geração de Noé foi avisada, e quando a chuva veio, Noé entrou na arca com sua família e os animais, e a arca foi fechada, foi selada. E talvez tenha sido selada do jeito que foi, por quê? Porque talvez Noé fosse muito benevolente e quisesse abrir a arca para alguém entrar. Você lembra o que diz lá? Que ela foi selada por quem? Por Deus, por fora. Então, assim como aquela geração antes dilúvio foi condenada, assim como os anjos não tiveram chances,
aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, também foram totalmente destruídas. E é interessante que Judas, olha o que diz o verso 6. Judas 1, verso 6. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o quê? Para o juízo do grande dia. O que ele está dizendo? Os anjos já estão, todos eles o quê? Esses anjos, esses que se tornaram demônios, estão condenados. Como verso 7, Sodoma e Gomorra. E aí ele vai fazer o contraponto contra esses, e assim como os falsos mestres. Olha o que diz o verso 12 e o verso 13. Estes homens, falando sobre os falsos mestres, né? Como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banquetearam-se juntos sem qualquer recalto. Pastores que a si mesmo se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente o quê? Mortas e desraigadas. Ondas bravas do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais têm sido guardados a negritude das trevas para sempre. Ele está falando aqui sobre os falsos mestres. Então, para os falsos mestres, não há salvação. Em contraste, para aqueles que foram alcançados, chamados, amados, esses são guardados pelo poder de Cristo Jesus. Esses perseverarão até o fim. Esses chegarão diante do trono da graça. E esses ouvirão da parte do Senhor: vinde bendito de meu Pai. Aqueles que foram salvos, eles vão perseverar até o fim. Porque Cristo estará e está ao seu lado todos os dias. Que bom saber disso. Você é chamado para uma batalha, mas você está sendo amado e você está sendo guardado pelo Senhor. Podem cair 1.000 ou 10.000 à sua direita ou à sua esquerda, você não será abalado, porque Deus é contigo. Você passará por adversidade. A igreja naquela época estava passando por dias maus, mas eles estavam sendo guardados. Por isso que Paulo, quando encerra a sua missão, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele diz que ele combateu o bom combate, e o que ele fez? Guardou a fé. E por fim, encerrando, aqueles que foram chamados, que são amados e guardados, além disso, desse gracioso chamado, desse gracioso amor, e desse guardar do Senhor, eles recebem de Deus misericórdia, paz e amor. Misericórdia é aquilo que Deus dá para os seus. É aquilo que Deus, na verdade, não dá para aqueles que merecem a sua ira. Aqueles que foram alcançados pela graça, foram alcançados por essa misericórdia. Nós não merecemos nada além da ira de Deus, mas Ele se apiedou e resolveu nos salvar. E aquele que nos destinou à vida eterna por meio da sua graça e da sua misericórdia, nos traz a paz. Paz em meio ao mundo tão turbulento. Paz em meio às tempestades. Paz de espírito. Esta paz só é dada por Cristo, e Ele mesmo diz: eu vos dou a minha paz. Esta paz não é como o mundo dá a paz, mas é uma paz verdadeira, a paz com Deus. Antes,
éramos inimigos de Deus, filhos da ira, mas em Cristo Jesus fomos reconciliados com Deus, e agora nós temos paz com Ele. E Ele, por nos amar, nos faz amar a Ele e amar ao próximo. Judas poderia ter usado simplesmente uma outra terminologia para terminar o verso 2. Ele poderia ter dito algo como: misericórdia, paz e amor vos sejam dadas, aplicadas. Mas ele diz: vos sejam multiplicadas. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos envolvemos com Ele, quanto mais nós o conhecemos, por meio da leitura e do estudo da palavra, e também por meio da nossa oração, mais nós recebemos misericórdia, paz e amor. Mais nós nos aproximamos. E esta paz, esta misericórdia e este amor nos são multiplicados e multiplicados e multiplicados e multiplicados dia a dia. Ele não fala nada sobre bênçãos terrenas, né? É só sobre bênçãos espirituais. E é isso que eu e você precisamos nesse mundo tão cruel, nesse mundo que jaz no maligno. Nós precisamos da graça, do amor, da presença de Deus junto a nós. Somos mais do que vencedores, mas não sem luta. Por isso, faça como Judas nos chama a fazer, que viemos a combater, a batalhar a batalha da fé, usando as armas certas, como disse Paulo. E esta arma e essas armas são armas espirituais. Que Deus nos ajude. Deus nos fortaleça hoje e sempre. Quero te convidar a se colocar de pé, se você puder, é claro. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque antes nós estávamos mortos em delitos e pecados, aprisionados pelo pecado, escravos do pecado e do diabo, mas pela graça fomos salvos, chamados antes da fundação do mundo, escolhidos para viver em novidade de vida, para nos tornarmos em adoção filhos daquele que é Senhor dos céus e da terra. Somos filhos do Rei. Fomos chamados, ó Deus, do uso comum para vivermos em santidade de vida. Somos chamados para a eternidade, que nada nem ninguém pode tirar de nós. Nenhuma circunstância pode nos roubar das tuas mãos. Porque, como bem sabemos, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Esse livro está fechado por fora e por dentro, selado, e só será aberto naquele grande dia. E então, naquele grande dia, os nomes que lá estão protegidos pelo Senhor serão gritados aos 4 cantos da terra. E lá será chamado os teus filhos e filhas, que foram amados e guardados até o fim. Nesta luta, nós precisamos nos colocar de pé, buscando, através da intimidade contigo, revelada por meio da palavra de Deus, da tua palavra, as escrituras, a Bíblia, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. A nossa batalha só pode ser vencida
nesta caminhada, se estivermos totalmente ligados, reconciliados com o Senhor. O Senhor nos deu armas poderosas, que não são humanas, são espirituais. Que cada crente aqui presente tome posse dessas armas. Vista e revista-se da armadura da fé, embraçando o escudo, levantando a espada, caminhando resoluto na tua direção, em oração, uns pelos outros. Como disse Paulo, nós conseguiremos vencer, porque somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Abençoa-nos, ó Deus, fortalece os nossos corações. Essa é a nossa oração, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é nosso Deus,